O responsável do Centro Nacional de Cibersegurança, CNCS, Pedro Mendonça, aconselha os utilizadores a lerem, efetivamente, as opções disponibilizadas pelos cookies, em vez de aceitarem cegamente, e defendeu que os sites devem ser mais transparentes. Nesta matéria, os denominados cookies são uma espécie de códigos de software que são armazenados no computador através do navegador browser e que retêm informação relacionada com as preferências do utilizador. Acrescenta ainda que os websites devem ser mais transparentes na informação que disponibilizam aos utilizadores no âmbito dos cookies. Os cookies são um instrumento normal na utilização da internet, são uma espécie de informação que é recolhida relativamente a cada um dos utilizadores dos websites, para que estes funcionem de uma forma supostamente mais eficaz, mais rápida, mais útil, antecipando cada vez que nós voltemos ao site a informação que foi recolhida antes. Explica: existem vários tipos de cookies. Uns são mais orientados para o funcionamento pura e simplesmente prático do website, e outros procuram recolher informação para fins comerciais ou para que haja depois, na consulta ao site, uma apresentação mais orientada às características do utilizador, refere Pedro Mendonça. Em suma, os cookies, ao recolherem informação sobre o utilizador, as suas características, o que faz no site visitado, podem ajudar a que o website adapte um determinado tipo de conteúdos àquela pessoa. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não atuam conscientemente em relação a esta realidade, e esta, como outras, pode ser sujeita a abusos. Mas ela em si é uma realidade que faz parte do funcionamento da internet, salienta o responsável do CNCS. Pedro Mendonça sublinha que as pessoas, muitas vezes, aceitam que determinados cookies estejam presentes nos seus dispositivos depois de visitarem determinados sites, sem terem consciência que estão a disponibilizar informação para fins comerciais. Isso acontece por falta de informação e de consciência sobre os comportamentos que se tem online, e isso pode resultar em algum nível de ameaça, uma vez que há sites que são mais confiáveis do que outros. Os utilizadores, diz, deveriam refletir sobre o que estão a autorizar, ler que tipo de cookies querem autorizar ou não. No fundo, trata-se de uma escolha individual, permitir que um site utilize a informação relativamente à navegação ou para fins comerciais. Por exemplo, se os dados pessoais de um utilizador estão guardados numa determinada entidade através de cookies, se esta entidade sofrer um ataque de violação de dados, estes podem ser expostos a muita iliteracia digital. E também, acho que há uma responsabilidade dos websites. Considera, muitas vezes, o que acontece é que há websites que fazem a pergunta ao utilizador relativamente aos cookies, mas não apresentam de forma clara a hipótese de ele apenas aceitar os cookies essenciais para o funcionamento do site, rejeitando os que têm fins comerciais. Acontece que até em alguns casos, diz, há websites que por defeito, se o utilizador não toma uma opção, assumem que ele aceita todas as hipóteses. E como é que uma pessoa gere os cookies no seu dispositivo? Tal pode ser feito através dos browsers, como o Google Chrome, por exemplo, que no menu permitem a gestão dos conteúdos, entre os quais apagá-los ou bloquear. Os cookies são uma questão muito própria da privacidade e da proteção de dados, mas que também tem ligação à cibersegurança. Até prova em contrário, diz, os cookies são um dispositivo técnico que favorece a usabilidade da internet e favorece também a necessidade que as plataformas têm de conhecer o seu público, da mesma maneira que se fazem estudos de mercado. No início deste mês, a presidente da CNPD afirmou que a entidade vai emitir orientações sobre o tratamento de dados nos sites, onde se incluem as questões relacionadas com a utilização de cookies. A questão dos cookies
está na ordem do dia depois de o Expresso ter noticiado que os principais endereços do Sistema Nacional de Saúde, SNS, têm disponibilizado dados dos cidadãos para exploração comercial da Google e de outras marcas ligadas à publicidade, referindo que, além de dados de tráfego, como os que são recolhidos pelo serviço Google Analytics, os endereços sns24.pt e sns.gov.pt recolhem dados para campanhas publicitárias através do serviço DoubleClick.